Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo da carta aos Gálatas, estudaremos hoje a parte 2 do capítulo 4. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like. No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo estava falando aos Gálatas a respeito da lei e da fé, falando que os Gálatas, os gentios, não precisavam seguir os cerimoniais da lei judaica, que bastava apenas a fé no Senhor Jesus Cristo para que eles pudessem receber o Espírito Santo de Deus, serem selados e serem salvos. Aqui no capítulo 2, no versículo 12 em diante, a gente vai ver que o apóstolo Paulo continuará fortalecendo aos Gálatas sobre a fé no Senhor Jesus Cristo, sobre o Evangelho da graça, sobre o amor que Deus tem para a humanidade, que Deus nos amou primeiro e que Deus nos transforma, nos dá vida e não necessitamos de religiosidade, de cerimoniais, porque o homem tem essa de estar sempre querendo justificar alguma coisa, querendo agradar a Deus por algo, seja na parte cerimoniais, outros são supersticiosos e na verdade isso aí não agrada a Deus. Deus quer que nós amemos Ele em espírito e em verdade. E aqui no versículo 12 em diante, a gente vai ver que o apóstolo Paulo chega firme a respeito da fé, como ele levou o Evangelho aos Gálatas, dizendo que eles receberam o apóstolo muito bem e que agora não está sabendo por que eles estão querendo voltar a aceitar doutrinas que não sejam a doutrina da fé no Senhor Jesus Cristo. Porque os judeus estavam levando para essas igrejas da Galácia que os gentios deveriam cumprir a lei, os cerimoniais de Moisés, da lei de Moisés. E o apóstolo Paulo já tinha falado a respeito disso alguns anos antes, e nessa carta ele vai, mais uma vez, fortalecer aquela igreja. Vejamos o versículo 12. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, pois também eu sou como vós. Em nada me ofendestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne, embora minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação. Não me rejeitastes, nem me desprezastes, antes me recebestes como a um anjo de Deus, como ao próprio Cristo Jesus. Aqui o apóstolo João, falando para a igreja da Galácia, ele fala como aconteceu alguns anos antes, quando ele foi pregar o Evangelho lá na Galácia, para o povo desta província, e falou que na época ele estava doente, estava com alguma enfermidade, e que ele mesmo estando doente, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo de Deus no coração de Paulo, na vida de Paulo, mostrava para os irmãos da Galácia que Jesus estava com Paulo, porque o Paulo transformava mesmo aquela doença em alegria, em amor, em paz, em vitalidade, porque o Espírito Santo estava com o apóstolo Paulo, Jesus estava com Paulo, e ele foi fortalecendo aquela igreja. E ele fala, olha, vocês me receberam bem, eu preguei o Evangelho a vocês, e vocês entenderam o Evangelho, vocês ficaram felizes comigo, vocês ficaram felizes por Cristo Jesus, e vocês receberam o Espírito Santo de Deus, e vocês estavam firmes na fé no Senhor Jesus Cristo. E agora o apóstolo Paulo vai mostrar por que ele não está entendendo essa mudança. Infelizmente, o ser humano, o homem, ele quer de alguma maneira fazer algo para agradar a Deus. Uns procuram a religiosidade, procuram um lado exterior, procuram ver defeitos nos outros e não olham os seus defeitos e acha que está sendo melhor do que o outro e assim está agradando a Deus.
porque está julgando o próximo. E não é isso. O Cristo ressuscitado, ele cumpriu a lei de Moisés. Jesus cumpriu toda a lei. Mas nós, como pecadores, nós não conseguimos cumprir a lei, porque nós somos falhos, nós temos pecados. Mas em Cristo Jesus nós recebemos gratuitamente a fé, a salvação através de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo fica um pouco triste, mas mesmo assim ele fortalece a igreja, porque ele não quer que aqueles irmãos possam voltar às doutrinas erradas. Continuando, versículo 15. Qual é logo a vossa alegria? Dou-vos testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos e os teríeis dado a mim. Fiz-me acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade? Os que tanto se esforçam para vos agradar, não o fazem com sinceridade, mas querem afastar-vos de mim, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Olha só, meus irmãos, o apóstolo Paulo se diz um pouco triste, porque ele levou a mensagem do Evangelho àquela comunidade, àquele povo, àquela província, e mesmo assim o povo, depois de algum tempo, estava dando os ouvidos a líderes falsos, a falsos cristãos, e querendo deixar de lado a Escritura, deixar de lado a palavra do Senhor Jesus, e querendo ouvir doutrinas humanas. E o apóstolo Paulo diz que o que ele pregou para eles, para aquele povo, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, não é necessário que eles venham a trazer as doutrinas do passado, mas que eles fiquem firmes na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vai fazer de tudo para que os Gálatas eles voltem a ficar firmes na fé no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: olha, eu queria estar com vocês, estou falando um pouco irritado, com palavras um pouco pesadas para vocês, mas é porque vocês estão saindo do amor verdadeiro, estão querendo praticar cerimoniais que não levam a nada. Vocês estão querendo fazer com que Deus possa ouvir as suas petições, vocês querem que Deus possa se alegrar com vocês, mas vocês estão dando as costas para Deus, porque vocês estão agora desviando da palavra de Deus. E assim somos nós. Se nós não firmarmos na palavra, se nós não firmarmos na palavra de Deus, lendo as Escrituras, orando, crendo que Deus enviou o Filho Jesus a esse mundo para que pudesse ser a expiação, para que ele pudesse morrer naquela cruz por nós, e que Deus o ressuscitou no terceiro dia, para que quando nós olhamos para Cristo, colocamos a nossa fé em Cristo, nós possamos ser salvos, selados pelo poder do Espírito Santo e sermos filhos de Deus aqui na terra. E infelizmente muitos de nós deixam de lado o Evangelho e vai para as coisas do mundo, se agradar com as coisas do mundo, tentando agradar a Deus, sendo uma pessoa religiosa, mas que na prática não faz aquilo que está no Evangelho. Uma pessoa que infelizmente não entende o Evangelho da graça, que é gratuito, a salvação é de graça,
é na fé no Senhor Jesus Cristo, sem querer trazer uma superficialidade do Evangelho, mas sim sentir esse amor que é dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não é amor em vão, mas sim o amor verdadeiro e a misericórdia que Deus tem por aqueles que o amam. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai. Te pedimos, Pai, que muitos daqueles que conhecem a tua palavra, mas que podem estar um pouco dispersos do Evangelho, estão tristes porque estão passando por alguma dificuldade e esquecem de Ti, Pai. Que o Senhor possa estar trazendo essas pessoas para que elas não possam crer nesse mundo onde Satanás está tentando desviar eles para o inferno. Mas que o Senhor possa resgatá-los, ó Pai, trazer de volta a fé no Senhor Jesus Cristo e participar do reino de Deus aqui na terra, para que eles possam ter vida e vida em abundância na esperança, na glória de Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.